Saudações, povo do empreendedorismo. Falando hoje sobre o nosso tema que é o perfil do empreendedor. Quais são as características que são desejáveis para alguém que quer empreender, que quer abrir uma empresa, que quer desenvolver um empreendimento? Então vamos falar sobre isso. Aspectos que são características que são importantes para o perfil do empreendedor são, aqui no nosso material nós destacamos, resumimos a partir de um artigo, e dentre essas características destacadas estão o desejo de assumir responsabilidades, o desejo de ser independente, a responsabilidade, ser responsável, e algumas questões da evolução da sociedade que levou ao capitalismo. O capitalismo ele depende de pessoas empreendedoras para que abram empresas e que forneçam empregos, gerem produtos e toda a questão econômica que está ao redor disso, né? Então, assim, sobre o desejo de assumir responsabilidades. Não pode ser uma pessoa muito acomodada, muito que não quer se incomodar, que não quer assumir responsabilidades. O empreendedor ele precisa, ele obrigatoriamente vai ter que assumir um conjunto de responsabilidades muito grandes, vai ter que resolver problemas. Então, essa é uma característica fundamental para o perfil empreendedor. Ter a consciência e o desejo de assumir essa responsabilidade, né? Ele vai ter que organizar, administrar, fazer toda a gestão de um conjunto de insumos, de pessoas, de processos, e quando der algum problema, ele vai ter que assumir a responsabilidade, vai ter que ir lá resolver os problemas, né? Ou vai ter que se adiantar e planejar para que não haja problemas, vai ter que assumir todas as responsabilidades com as pontas ali de contato, né? Com fornecedores, com clientes, com funcionários, com processo produtivo, com um aspecto de busca de recursos para o empreendimento como um todo. Então, ter essa disposição para se incomodar, para assumir a responsabilidade é algo que é fundamental no empreendedorismo, ok? O próximo ponto destacado é o desejo de independência. Independência não é aquela ser completamente desconectado, muito pelo contrário, é o desejo de ter uma certa autonomia no sentido de não depender diretamente de um empregador. O próprio empreendedor ele vai ser o empregador de outras pessoas. Então ele vai ter nesse sentido uma autonomia maior quanto às decisões que ele vai tomar, bem como a condução da empresa, para que caminho, que ambiente, que cultura organizacional, ele vai ter mais autonomia nesse sentido. A contrapartida disso é que ele tem as responsabilidades. Então, por isso que é importante ter uma equipe também, montar uma equipe na qual ele possa ter pessoas nas quais, tanto pessoas em que ele possa confiar, mas principalmente profissionais que sejam ali complementares às competências que ele tem, para que seja mais fácil ele delegar parte das responsabilidades, né? Ele continua o empreendedor com a responsabilidade sobre o empreendimento, mas ele consegue se assessorar com pessoas que têm competências e que ajudam a tomar boas decisões, digamos assim, evitando o lado negativo da responsabilidade, que é assumir os prejuízos que possam decorrer de eventuais erros, né? Então, a busca pelo acerto, né? A busca por fazer certo é outra característica que a gente poderia colocar aqui, né? Então, já destacando novamente a questão da responsabilidade como item fundamental, e os aspectos da evolução do capitalismo, da cultura que propiciou essa formação mais
é, da liberdade de empreender, né? Diferente de regimes onde o Estado, ele, ou a sociedade feudal, é, tinha papéis diferentes, e limites institucionais diferentes que não cabe aqui agora nesse momento a gente tratar de forma específica, mas que é destacado como um ambiente propício para o empreendedorismo. Qualquer pessoa realizar um empreendimento e tornar-se empregador, mesmo que microempresário, né? Um comerciante, um prestador de serviços, de forma autônoma, independente, que ele possa tornar isso um empreendimento. E a gente vai chegar lá nessas diferenciações, ok? Então, seguindo aqui, outra característica importante do perfil empreendedor é o desejo de realização, de fazer algo, né? De desenvolver um produto que vai deixar o empreendedor orgulhoso de ter feito aquele produto, de prover serviços que vai transformar a vida das pessoas, fazer algo que lhe deixa realizado, que lhe dá satisfação em poder fornecer esse produto, esse serviço, atendimento a clientes e outras situações do dia a dia do empreendedor que ele pode ter realização em fazer isso. Ele vai ter mais liberdade, né? Em contrapartida das responsabilidades, ele vai ter mais liberdade para se realizar, né? Dentro dos limites daquilo que o ambiente ali, né? As necessidades e desejos dos clientes vai colocar para o empreendedor. A autoconfiança é importante, a pessoa que vai empreender, é uma característica do empreendedor, ele planejar bastante, mas ter a confiança de que uma vez que ele estudou o mercado, que ele planejou o que vai fazer, que ele tem condições de alocar esses recursos, de trazer profissionais e de organizar, de planejar, de administrar tudo isso, ok? Nessa mesma linha, a questão da humildade e busca pelo conhecimento técnico, né? É importante, é fundamental para o empreendedor ele saber o limite do conhecimento técnico dele, ele ter humildade para buscar outros profissionais, uma equipe que possa, já que ele está assumindo essa responsabilidade, que ele possa delegar as atividades, né, no intuito ali de que ele minimize os erros e maximize os acertos. Então, nesse sentido, a busca pelo conhecimento técnico na área do produto que ele vai desenvolver é fundamental. Parceiros que tenham competências complementares é outro item fundamental, mais uma vez. Então, a busca contínua por esse conhecimento técnico, pelo aperfeiçoamento desse conhecimento técnico, é fundamental. Outro item que está aqui é a resistência à frustração. Nem sempre o empreendedor vai acertar um melhor produto né, de cara, assim, inicialmente. É muito provável que o primeiro produto ele precise de ajustes, mesmo que ele tenha feito um bom estudo de mercado. Os cuidados que a gente vai ver no estudo de mercado entre aquilo que as pessoas dizem que querem e aquilo que elas realmente estão dispostas a comprar, nós vamos ver isso mais para frente. Então, esses detalhes podem levar aí a algumas situações que podem ser frustrantes, não vender tanto quanto se esperava. Isso é muito comum. Né? Conversando com empresários, com empreendedores, no começo esses ajustes são necessários. Então a pessoa não pode se frustrar imediatamente. Claro que numa situação extrema em que foi um fracasso absoluto, aí algo está muito errado, aí é preciso repensar de uma forma global, mas a pessoa não pode desistir na primeira frustração, senão não tem perfil para ser empresário, porque frustrações vão haver diversas, não, em relação a todo o contexto do empresário, com fornecedores, com potenciais clientes que não fecharam contrato, com processos, com máquinas que foram adquiridas que se esperava um desempenho e não teve, ou que situações vão acontecer que vão gerar frustração, isso é natural, né, em todas as relações, não apenas de empreender, mas como empregado também pode haver expectativas e frustrações.
O fato é que o empresário ele não pode deixar a frustração abater ele. Ele deve sempre buscar uma certa resiliência, né? Assim, não deu certo, por quê? Vamos ajustar o que precisa ser ajustado, vamos melhorar o produto, ajustar de acordo com as necessidades do mercado e vamos continuar aperfeiçoando o produto, o processo, fornecedores, relação com clientes, o ambiente interno da empresa, os processos internos e assim por diante, né? Ainda, de acordo com o Sebrae, há três conjuntos de características: conjunto de realização, conjunto de planejamento, que é fundamental, e o conjunto de poder, aí a partir do Sebrae, né? O conjunto de realização ele trata da busca de oportunidades, de correr riscos calculados, a exigência de qualidade e eficiência, a persistência e o comprometimento. Então, buscar oportunidades normalmente relacionado a algo que você conhece, algo que você sabe que poderia ser melhor feito, que você tem competências para fazer melhor. Correr riscos calculados está relacionado às outras características que levantamos ali de outra fonte, de outro artigo, que falava justamente sobre o planejamento e a necessidade de você também saber que vai ter responsabilidade e que essa responsabilidade implica em você correr riscos e estar disposto a assumir esses riscos. Exigência de qualidade e eficiência é básico, né? Você não, empreendedor não pode aceitar uma qualidade baixa de fornecedor, de atendimento a cliente, de processos internos, de maquinário. Não, a qualidade tem que ser boa, a eficiência dos processos ou dos desempenhos precisa ser boa, né? Persistência, que é o oposto à frustração, né? Não desistir, né? Então já existe aquela aquela figura caricata, né? Brasil, made in Brasil, never give up, né? Feito no Brasil, brasileiro nunca desiste, né? E o comprometimento, que é você ali estar engajado em desenvolver essa empresa, né? O comprometimento funciona assim: empresário, principalmente no começo, no início da empresa, não existe final de semana, não existe feriado, muito pelo contrário. Quando os funcionários, os empregados vão tirar licença, folga, feriado, final de semana, aí que o empresário precisa trabalhar mais para manter a empresa funcionando, para fazer manutenção de máquinas, acompanhar tudo isso. Então, assim, a, a, o, o empresário às vezes pode ter uma agenda um pouco diferente, tem flexibilidade? Tem, mas ele também trabalha muito mais, né? Normalmente o empresário é aquele que está ali mais o tempo todo na empresa, cuidando, porque ele tem a responsabilidade, ele está correndo risco, né? Se algo der errado, o prejuízo é dele, tá? Então, conjunto de realização, conforme o Sebrae: a busca de oportunidades, correr riscos calculados, exigência, aquilo que a gente estava falando, né? Para repetir o slide. Então, o conjunto de poder, o Sebrae coloca como a questão de ter contatos e o poder de persuasão. Persuasão no sentido de explicar, de conseguir explicar e trazer investidores para o teu projeto, de conseguir convencer que o teu projeto é bom. E para isso, aí que a gente vai falar bastante, vai trabalhar muito no plano de negócio, porque você precisa de números, de dados, você precisa de documentos que te mostrem e que mostrem ao investidor que aquele empreendimento que está sendo proposto, que ele é viável, que ele vai trazer rentabilidade, e isso ajuda a trazer o investimento, né? Então você precisa de contatos com fornecedores, de encontrar pessoas que estejam dispostas a talvez responder a tua pesquisa de mercado e, né, ser tua cobaia em alguma situação ali de teste de produtos e assim por diante. Então é nesse sentido. E a independência e a autoconfiança são os elementos que nós também já comentamos ali anteriormente, tá? Conjunto de planejamento. Então, o planejamento é fundamental.
né? Busca de informações, estabelecer metas, né? Metas é um objetivo com determinado prazo. Então eu preciso atingir este objetivo dentro desse prazo. Tá? Então, planejamento e monitoramento, ou seja, eu vou fazer ali um conjunto de metas, vou planejar buscando informações, estruturando essas informações, estabeleço as metas, né, objetivos, prazos, e preciso acompanhar isso, preciso monitorar se está sendo realizado, essas etapas, esses objetivos estão sendo atingidos dentro dos prazos estabelecidos. Então, o planejamento financeiro ele também é importante e é fundamental, né? Preciso estar com as finanças pessoais em dia, você não ter dívidas ou estar com as dívidas bastante... não necessariamente não ter dívidas, mas que as suas dívidas estejam sob controle. Você tem um imóvel financiado e tem uma fonte de renda que está bancando isso, não tem problema, né? Mas você precisa estar com a tua finança, as finanças pessoais do empreendedor precisam estar em dia. E separar, né, desde o começo da empresa, o caixa das finanças pessoais das finanças da empresa, né? Ou seja, o dinheiro da empresa, o dinheiro da pessoa física, né, do empreendedor é o dinheiro da pessoa física. Isso não se mistura. E a gente pode discutir um pouco isso, né? No começo da empresa, por exemplo, alguns equipamentos podem ser compartilhados, né? O microempreendedor faz isso, não faz sentido um microempreendedor, né, em muitos casos, que tem um automóvel para uso próprio, para a família, ele comprar um automóvel para a empresa, porque é uma máquina muito cara para se adquirir e talvez não faça sentido, né? Então, enquanto a pessoa física não está usando para a família aquela máquina, aquele automóvel, ele usa para a empresa. O que é importante começar desde sempre, até um ponto em que a empresa precise tanto que faça sentido que seja adquirido um automóvel especificamente para a situação da empresa, para as necessidades da empresa, né? Mas o que é importante desde o começo? Que você separe quanto gasta de combustível com a empresa e quanto gasta de combustível para passear com a família, né? Para que a empresa não fique pagando tudo e nem o empreendedor ficar se enganando, ele pagando né, aquele combustível da empresa. Essa conta precisa ser feita separadamente para que se tenha os números certos do desempenho da empresa, para que sejam dentro do planejamento e da administração das metas que a empresa tem, que se tenha o número certo, né? Não, nós estamos gastando com o uso desse equipamento automóvel determinada quantidade de recursos. Então, é isso que se quer dizer quando você precisa separar essas finanças, né? É algo que na prática é difícil, mas não é impossível. Já vi empreendedor fazer isso, né? Então, assim, a outro aspecto importante do empreendedorismo, né, e do perfil do empreendedor e como o empreendedor deve pensar um novo negócio. É fundamental que a empresa ou que o empreendimento a ser desenvolvido, que ele seja inovador. Ele não precisa ser absolutamente inovador, mas ele precisa ser inovador em algum aspecto. Ele precisa ser diferente daquilo que já existe, porque vender commodity é muito difícil, ou seja, aquilo que todo mundo já faz, né? Então, assim, o que a gente chama de commodity? Commodity é um produto que ele é padrão no mercado. Então, banana branca, por exemplo, uma espécie de banana. Quem planta banana e vende banana é banana, não tem diferenciação entre uma e outra. Talvez a banana orgânica que não leva agrotóxico, mas acho que a banana é um tipo de fruto que ele é bem padrão mesmo, né? Então, assim, é difícil tu concorrer com que a gente já tem uma escala, já tem um mercado, para você entrar no mercado, para você produzir isso em escala, é muito difícil, né? Então,
é preciso pensar em diferenciar o teu produto, né? Fazer um processamento dessa banana, vender banana seca de alguma forma, tem que inovar em algo, né? Para que você tenha condições de entrar no mercado. E aí a gente pode discutir, debater bastante essa questão na aula síncrona, mas é importante que se pense na inovação que você vai incluir nesse produto. Claro que é um exemplo bastante de commodity, de algo bastante comum, né? Então, essa inovação ela pode ser quanto à abordagem de mercado. Eu vou entrar no mercado com uma abordagem diferente, eu vou buscar um segmento de mercado específico, né? A gente vai falar sobre toda essa parte de pesquisa de mercado, de segmentação de mercado, mais adiante. Vai ter um item do plano de negócio no qual nós vamos tratar bastante sobre aspecto mercadológico, que é um dos pontos fundamentais, que é o desenvolvimento do produto, no sentido de qual é o teu produto, qual é a inovação do teu produto. A gente vai trabalhar muito isso, porque é o fundamental do processo de empreender, é o fundamental para que dê certo, né? A inovação pode ser em produto, a inovação pode ser um produto novo, um produto muito diferenciado, ou a inovação pode ser no processo. Você pode prestar um serviço que utiliza um processo diferente, né? Então, atendimento domiciliar, você vai ter o atendimento de um serviço que normalmente as pessoas vão até o local do serviço, onde o serviço é prestado, você vai fazer um atendimento domiciliar. Aí está uma diferenciação em processo, né? Mesmo que seja um serviço, existem processos nesse serviço. Às vezes até serviços utilizam insumos, né? Por exemplo, quem trabalha com prestação de serviços em salão de beleza ou barbearias, né? Você tem ali os produtos que você utiliza. Então você pode trazer produtos que são mais sofisticados, que vão facilitar o corte, que vão dar uma experiência para o usuário diferente, né? E isso aconteceu bastante nos últimos 5, 10 anos, diferente do produto de corte de cabelo básico, né? Principalmente ali pro mercado masculino, que era cortar o cabelo e acabou, né? Hoje existe toda uma sofisticação em praticamente todas as cidades, né? Das maiores às menores você encontra diferenças em tipo de atendimento, com outros serviços ali agregados, um bar junto, mesa de sinuca, e assim vai. Você gera outros serviços relacionados ali ao teu produto e torna o teu serviço mais atrativo, né? O cliente vira até o teu serviço, até o ponto de venda, digamos assim, do teu serviço, de uma forma mais para ter ali outros serviços disponíveis, né? Então, um destaque que se faz aqui, que é muito importante, é o seguinte: inovar não é imitar, né? Imitar é achar que ao enlaçar um nadador na final de uma travessia, você conseguirá realizar a travessia também. Na prática, ambos morrem afogados, né? Assim, você querer fazer o que outra pessoa já faz, normalmente leva a briga por preços, né? E aí na briga por preços, né, no mercado de commodities, a briga de preços leva o preço para baixo e leva a redução dos lucros até a inviabilidade dos negócios, ou pelo menos a inviabilidade de alguns dos players, né, do mercado. Alguns dos empresários que têm menos estrutura, normalmente aqueles que estão começando, vão sair perdendo. Então, existem limitações legais, por exemplo, que nós vamos estudar também mais lá no final, quanto à questão de normativas, né? Você não pode oferecer um produto abaixo do custo. Isso aí é proibido por lei, né? É proibido, porque isso é prejudicar concorrentes no mercado. Mas a estrutura de custo de quem tem uma escala de produção maior é diferente, né? O custo unitário de um produto de quem tem uma escala de produção maior é diferente de quem tem uma escala menor. E isso também vamos estudar
na parte de precificação que vai vir dentro do marketing, que é um dos primeiros itens, né? Então vamos chegar nesse ponto. Tá? Mas o importante é o seguinte, o teu produto, ou o teu serviço, ou o teu comércio, ele precisa ser diferenciado, né? Então, eu vou vender online. Isso não é diferenciar. Hoje em dia todo mundo vende online, entende? Então, dentro dessa venda online, o que que você vai trazer de diferente? Né? Qual é o teu produto, ou qual é o teu serviço, qual é, o teu diferencial na comercialização de determinado produto? A gente vai estudar um pouquinho mais e aí as aulas síncronas são fundamentais para nós esclarecermos alguns pontos importantes. Tá? Na empresa inovadora existem decisões entre projetos. Né? O investidor ele vai falar sobre, ele vai avaliar onde é que o dinheiro dele rende mais. Mesmo que seja um banco, ele tem regras para emprestar o dinheiro. Ele precisa ver projetos que tenham bons retornos e eles limitam às vezes projetos, quantidade de projetos, né? Especialmente bancos de fomento. Tá? Então, alguns dos critérios de avaliação de projetos é a relação risco-retorno. Puxa, esse projeto tem bastante retorno, mas ele é muito arriscado. Então, pessoal, não vou colocar o dinheiro nesse projeto, porque o risco é muito grande. Né? Ou assim, puxa, o risco é baixo, mas o projeto tem uma rentabilidade muito baixa. Né? Então, qualquer coisinha que dê errado, mesmo que seja, né, assim, não seja um risco enorme, mas se está vendendo commodity ali, está plantando banana e vendendo banana, é uma commodity, o lucro é muito baixinho. Se der uma chuva de granizo, uma seca muito grande, algo que gere um problema, para um lucro tão, para um lucro tão pequeno, para que investir num projeto desse, entende? Talvez são exemplos aqui, estou forçando um pouco, mas é algo nesse sentido, né? Aí há outros indicadores que são mais puramente econômico-financeiros, né? VPL, que é o valor presente líquido, a TIR, que é a taxa interna de retorno, que são cálculos que nós vamos aprender também mais adiante. Toda a parte do mercado, né, da empresa, assim, esse segmento de mercado é um segmento propício? Será que é o momento de investir nesse segmento? Então isso vai ser avaliado também na avaliação, isso vai ser considerado na avaliação do projeto, ok? E aí existem também teorias de menor arrependimento, que vem da teoria da decisão, que a gente vai comentar também no momento propício mais adiante. Então, a maximização da riqueza envolve perspectiva de longo prazo, que é a maximização da riqueza é algo que o investidor busca, é algo que o empreendedor busca também. Né? Dar o maior retorno para o cliente, trazer o melhor produto para o cliente com a maior eficiência possível. Então você oferece muito para o teu cliente, paga um bom salário para os teus funcionários, é, paga um valor justo para os teus fornecedores e ainda tem um resultado de lucro bom. Então, esse é o ideal de um empreendimento, ok? Então, é importante considerar a perspectiva de longo prazo, é importante considerar o valor do dinheiro no tempo. Né? Assim, eu vou ter o retorno desse projeto, desse valor investido em quanto tempo? Qual é a lucratividade? Né? Assim, é diferente você ter um lucro de 20, 30 mil reais por mês se você investiu 100 mil reais ou se você investiu 10 milhões de reais. É muito diferente. Né? Então, existe um valor do dinheiro no tempo que até você pagar esse investimento inicial, no segundo caso, que houve um investimento muito grande, vai demorar muito mais. Então, veja que não se trata só de valores absolutos, mas de valores relativos. E o dinheiro ele tende a perder o valor dele ao longo do tempo. Né? Então, quem investe considera isso. Né? Vou colocar 100 mil reais nesse projeto agora, ou vou aplicar, por exemplo, fazer uma aplicação financeira e deixar lá rendendo esse valor. Né?
Então, nessa proporção de retorno, quem tem R$ 1 milhão, ele vai dizer assim, não, mas um projeto de R$ 1 milhão, se eu colocar esse dinheiro numa aplicação financeira segura, eu vou ter mais rendimento. Por que que eu vou colocar isso no empreendimento? Empreendimento sempre tem muito mais risco, né? Ou quase sempre tem mais risco do que aplicações de renda fixa, por exemplo. Então, existem vários aspectos que a gente pode trabalhar aqui em relação ao valor do dinheiro no tempo, mas o básico é o processo inflacionário, a inflação em si, né? Normalmente, de modo geral, ao longo do tempo a moeda sofre, né? O dinheiro sofre uma leve desvalorização, né? É muito incomum existir a deflação, que a moeda passar a valer um pouquinho mais ao longo de alguns períodos, né? O Brasil passa por um processo de aumento de inflação até preocupante nos últimos meses, mas isso é um fenômeno mundial em relação, com forte relação com a questão da pandemia. Então, o retorno do capital próprio, ou seja, eu vou investir o meu dinheiro, não vai ser um dinheiro emprestado, mas eu tenho que considerar também essa possibilidade, né? Eu também poderia aplicar esse dinheiro numa aplicação de renda fixa. Então, o empreendedor precisa ter essa visão do retorno em relação à aplicação do capital próprio. É preciso também avaliar os riscos envolvidos e outros aspectos em empresas maiores, como a questão de dividendos, mas daí é um ponto já além, um pouco além. Tá? Então, gestão econômico-financeira dos projetos, é preciso ter atenção com aspectos como a manutenção dos equipamentos, a depreciação física, a depreciação financeira, juros, capital de giro, rentabilidade e alcance das metas estabelecidas. Esses itens nós vamos avaliar na parte financeira do projeto, do plano de negócio, que vai ser trabalhado no empreendedorismo. Né? O plano de negócio é a principal ferramenta do empreendedor e é onde a gente vai aqui. Cada equipe vai ter um caso prático, vai desenvolver um empreendimento. Vocês podem começar a pensar que tipo de produto ou serviço ou comercialização vocês vão desenvolver, preferencialmente relacionado ao curso de vocês, tá? Então, empresa inovadora, aquela empresa que gera uma diferenciação, que inova, normalmente ela vai trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, né? Pesquisa e desenvolvimento, então tem aí alguns custos, né? A pesquisa e desenvolvimento envolve definir máquinas e equipamentos, viagens diárias para estudo de mercado, estudo de materiais, de fornecedores, assim vai. Os materiais de consumo, serviços de terceiros, que são serviços técnicos especializados, e definição de recursos humanos. Né? O desenvolvimento disso tem um custo, que é o maior de todos, inclusive. Okay? Então, tem aqui a questão do empreender, o conceito financeiro, né? Investir em ativos que te dá retorno, né? E ativos, patrimônio que te dá despesas, um investimento que se chama ruim, né? Investimento no sentido popular, digamos assim, né? E aqui é um motivo para se empreender, né? Para você empreender, gerar um empreendimento. Então, assim, como já falado lá no início, como característica fundamental de um bom empreendedor ele se cerca de especialistas. Ele procura montar uma equipe que pode assessorar ele, que pode dividir essas responsabilidades com conhecimento específico em cada área. E que é muito importante que sejam complementares. Então, alguém da área de engenharia, né? O cara é da área de informática, da área de moda, de design. Então ele já tem a parte de engenharia. Então o que ele vai buscar? Ele vai buscar os demais. Vai buscar um contabilista, um administrador. O administrador é fundamental para avaliar essas alocações de recursos. Um economista que vai fazer toda a parte microeconômica, análise macroeconômica, vai ajudar a ver qual é o cenário econômico, se é favorável ou desfavorável em determinado aspecto, né? Como é que está qual é a análise ali do mercado futuro, das expectativas, de como é que vai se dar as relações com fornecedores.
um advogado, né, alguém que está na área ali jurídica que vai acompanhar a parte de legal, se existe alguma, se a empresa pode correr algum risco por estar fazendo ali, mesmo que involuntariamente, algo que é ilegal, ou que pode gerar algum risco jurídico, né? Então, é, essa equipe em conjunto, quando você monta uma equipe que tem uma engenharia forte, que tem um administrador forte, que tem uma contabilidade que é especializada na área de atuação, né? Seja no tipo de serviço, no tipo de produto que desenvolve, porque existe enquadramento tributário, enfim. E aí nisso essa equipe pode ajudar muito. Tanto advogado, quanto economista, quanto administrador, quanto contabilista, eles podem discutir o aspecto tributário entre eles e avaliar quais são os riscos e benefícios de determinado enquadramento, ou até que etapa da empresa que ela está começando e que ela vai começar a faturar. Existem momentos, né, mesmo que comece como microempreendedor individual, existe um limite de faturamento para isso. Claro que nesse cenário você não vai montar uma equipe tão complexa como essa, mas para um plano de negócio você precisa começar a pensar num empreendimento. A gente vai diferenciar aí o empreendedorismo por necessidade, que é aquele cara que está desempregado, não tem emprego, e ele vai vender bolo, docinho ah, nas empresas que estão ali ao redor dele, que é um empreendedor também, o cara está buscando o espaço dele, de um empreendimento, né? E de um processo de empreendimento profissional. E aí o plano de negócio é fundamental e é esse tipo de empreendedorismo que nós vamos preparar vocês para fazer, que é um empreendimento estruturado, planejado, com cálculo de quanto vai se gastar, assim, quanto você vai investir, quanto isso vai retornar, lucro, né? Então assim, olha, você tem que pagar todo, você tem que pagar o seu salário e ao final do empreendimento tem que da atividade do empreendimento é preciso sobrar um lucro para a atividade ser lucrativa. Então não é só pagar o próprio salário, isso é um empreendimento quase que por necessidade, né? Um empreendimento amador, digamos assim, né? O perfil do empreendedor se mantém o mesmo, o cara que tem a coragem, que assume a responsabilidade, que vai lá, luta e faz, e vende docinho, vende bolo, e o cara vai lá e abre uma empresa. E aquele que tem condição de, puxa, eu vou fazer algo mais estruturado, eu vou mostrar que esse produto, essa ideia pode se transformar em um bom produto, esse produto ele é um produto sólido dentro desse mercado e eu vou conseguir investimento, gente para colocar dinheiro nisso. E aí eu vou montar uma equipe profissional e vou estruturar uma empresa a partir disso. Ela pode começar com uma escala não tão grande, mas ela já tem uma escala em que eu consigo tornar isso profissional, trazer funcionários profissionais competentes, né? Vou ter alguém na área de comercialização, alguém que é bom nisso, que vende bem, então vou ter que pagar bem também. Então eu preciso de capital para isso, preciso de capital de giro para esse primeiro salário e assim por diante, ok? Então, alternativas de empréstimos, fontes de financiamento, né? Capital de giro tem a factoring, que, que, que pode te adiantar o dinheiro que você vai receber parcelado. Tem leasing, né? Então, em vez de comprar uma máquina, eu meio que alugo essa máquina, né? O chamado de leasing, né? Alternativas de fonte de recursos ali, de empréstimos. Bancos privados têm linhas especiais, né? Para empreendedorismo, para projetos inclusive, né? Então é importante pensar principalmente nos bancos, porque existem bancos de fomento, BNDES, BRDE, mas normalmente esses bancos são mais burocráticos, é difícil, é custoso, demora. Às vezes né, historicamente esses bancos eles têm privilegiado as empresas de grande porte e que já têm faturamento. Então nem sempre você vai conseguir, talvez você consiga depois uma segunda etapa alavancar o teu empreendimento com esses recursos, mas para começar às vezes um empréstimo, né, investidor direto, que sejam sócios, por exemplo, né, é importante, você precisa ter uma parte do dinheiro que
você deve poupar para ter uma parte desse dinheiro, buscar sócio capitalista, aquele sócio que tem dinheiro para investir no empreendimento. E então, aí sim, buscar, olha, nós temos esse projeto, ele tem um, um produto mínimo aqui viável que já foi testado no mercado, a gente quer alavancar, e aí você tem rodadas de investidor anjo, existem toda uma estrutura aí que nós vamos tratar também mais adiante sobre fonte de recursos, ok? Mas o perfil do empreendedor, ele precisa estar disposto a enfrentar tudo isso, entende? É essa coragem de enfrentar tudo isso que é importante, que é fundamental para o empreendedor. Então, aí tem a questão de aplicações para poupar o dinheiro que você vai precisar para começar, pelo menos com a sua parte ali. E aí, assim, ó, perfil empreendedor. O perfil empreendedor ele exige um equilíbrio entre alguém que tem um perfil criativo e que é racional, que sabe calcular o custo, o risco, analisar a situação e realizar, né? Então ele precisa ser criativo, racional e precisa também fazer, né? Tirar do papel e fazer, o que é difícil. Às vezes você tem alguém que é muito impulsivo, que faz sem planejar, e isso é perigoso, porque pode dar muito errado, porque não houve pouco planejamento. Você pode, então assim, juntar esses atributos numa única pessoa de uma forma equilibrada é o ideal. Mas normalmente por isso que também a questão de você envolver no projeto mais de uma pessoa é importante. Porque você tem uma pessoa que é mais criativa, outra que é mais racional e outra que ela consegue ser boa em realizar. E aí você, mesmo que você não tenha em uma única pessoa tudo isso, todas essas características, se você monta uma equipe de investidores, ali de sócios, onde cada um vai um pouco melhor nessas características, né? É importante minimamente que se tenha um mínimo de criatividade, um mínimo de racional e um mínimo de fazer a coisa acontecer. Mas você pode ter pessoas que têm mais desenvolvido uma característica, outro tem mais desenvolvido outra característica e assim se complementa. Então, empreendedorismo de uma forma mais estruturada, mais profissional, é algo que é de equipe. Tá? Isso é muito, digamos, aquele empreendedor que vai, faz sozinho e acontece, é meio que um mito que se constrói. Né? A ideia de que tem um camarada que vai lá, isso é relações públicas, é o cara que está à frente. Né? Steve Jobs. Steve Jobs tinha lá na equipe de apoio dele o Steve Wozniak, que era o gênio da engenharia do negócio. Né? O Steve Jobs era bom em administração? Era. Tem, tem algumas características que são muito fortes nele. Algumas nem tão positivas, né? Não consideraria como o ideal de um empreendedor, na minha visão, é até longe disso. Mas é um cara que fez acontecer muita coisa. É um cara que de fato transformou, colocou produtos que foram disruptivos, transformadores para a sociedade. Né? Bill Gates, a mesma coisa. É, ele não fez aquilo tudo sozinho. Né? Ele teve uma equipe, ele fez contratos, ele comprou um sistema operacional pronto e fez a ligação entre as pontas. Quem conhece a história sabe. Mas ele teve a sacada, ele teve a visão, ele foi criativo, ele usou o racional e ele tinha outras pessoas ali no entorno dele que não aparecem agora no momento, mas que lá atrás certamente foram fundamentais para ele fazer acontecer tudo que ele fez acontecer também. Né? Então isso mostra que ter essas características é importante. Então, para finalizar aqui, o processo de empreender. O processo de empreender ele começa com a ideia, com a concepção do negócio. Né? O empreendedor que tem essas características vai buscar ali pessoas que sabem identificar uma oportunidade de negócio, que enxergam uma inovação a partir de uma dificuldade, algo que precisa ser resolvido e que não está sendo bem resolvido. Essa ideia, pessoal, a gente vai trabalhar esses pontos aqui bem mais detalhadamente, tá? E a ideia do negócio de coleta de dados, análise de dados, isso tudo aí é um processo longo, tá? Vai um bom pedaço da disciplina nisso. Nós vamos ainda conversar bastante sobre isso em aulas síncronas, provavelmente mais de uma, vai ter rodadas, a gente vai pensar aí
em como fazer isso Normalmente existe a apresentação das equipes e avaliação da turma em relação a essas equipes. A gente vai fazer isso muito provavelmente aí com vídeos entre vocês, mas isso fica por uma outra etapa, né? Nessa etapa a gente está colocando essa parte teórica do perfil do empreendedor e de como é que é o processo de empreender, né? Então, essa ideia vem um pouco disso, de ser criativo numa situação em que existe um problema que precisa ser resolvido e que está sendo mal resolvido ou não está sendo resolvido. Então, quais são os grandes desafios que existem? E não é um desafio assim da humanidade, né? É um desafio que é um problema que as pessoas estariam dispostas, né, a pagar para resolver esse problema, né? E isso precisa ser viável economicamente também, viável em termos de engenharia. Isso precisa ser viável fazer acontecer. Então, a ideia, a concepção do negócio, entender a oportunidade, transformar isso num produto é a parte difícil. É que envolve muito do marketing, do desenvolvimento do produto, da análise do custo, que é a primeira etapa. Então, vai muito da criatividade, do racional e de pensar em como fazer isso acontecer. E aí entra o segundo item ali, a coleta e preparação de dados, o conhecimento técnico e do mercado. E esse conhecimento do mercado vai se dar pelo terceiro item, que é a análise dos dados. Você vai precisar avaliar se essa oportunidade é uma oportunidade de negócio de fato ou se é algo que ainda é muito difícil acontecer. Então, vou dar um exemplo, né? Se fala em nosso planeta tá com dificuldades e, né, tem gente que fala, existem visões diferentes sobre é, o quanto o planeta vai suportar a atividade humana, enfim. E aí tem gente querendo habitar Marte, né? O Elon Musk e gente aí com muito dinheiro. E até agora existem algumas iniciativas e tal, mas chegar lá é outra história, né? Então, assim, isso é uma concepção de um negócio para lá de grande, né? Se a gente está pensando num plano de negócio que a gente quer e a gente não tem os milhões que o Elon Musk tem, que pode né, investir nisso e ele assume o risco e deu, né? Ele já quase quebrou algumas vezes, é um cara hiper inovador, é um dos empreendedores que eu acho mais interessantes de se estudar, é o perfil dele, a gente tem aí vários vídeos que depois a gente pode buscar e deixar disponível. Mas assim, não é o nosso está longe do nosso propósito aqui, porque a gente não está falando de pessoas que nosso público-alvo aqui não são pessoas que têm milhões e milhões de reais. Esses vão ser os investidores em projetos. Nós estamos falando de desenvolver o plano de negócio, desenvolver o produto, a ideia, o serviço e transformar essa ideia num produto que ele seja viável no mercado. Então tem outra questão que é se o mercado vai estar disposto a pagar o que é preciso. A gente teve um projeto que foi das várias turmas que a gente já trabalhou aqui no Instituto Federal, uma equipe que fez um projeto muito bom, que tinha uma necessidade de mercado muito grande, que era a lavanderia, né? Porque tem estudantes, professores e tal, gente que vem e a lavanderia seria uma boa, porque esse pessoal quer tempo mais para estudar e para trabalhar, então se tivesse a lavanderia, assim, eles poderiam levar as roupas, deixar lá atrás pronta já, passada e tudo. E assim, a ideia, puxa, é uma ideia promissora, porque tem uma necessidade, tem aí uma oportunidade de negócio, porque não tem lavanderia ainda, ou tinha e fechou, não lembro exatamente, não sei se abriu de novo. Mas quando o pessoal fez a pesquisa, todo mundo queria, todo mundo quer. Aí tá, ok, vamos pro preço, né? Você estaria disposto a pagar tanto? Estaria disposto a pagar tanto? Estaria disposto a pagar tanto? Não, o pessoal não estaria disposto a pagar nem o valor mínimo que foi colocado. Porque o público estudantil é um público que tem pouco dinheiro, né? Então, assim, o pessoal quer. O pessoal vai pagar o preço que precisa? Não, não vai. Então, não vai vender. Né? E a gente tinha, então, assim, mas se a gente usar uma máquina mais barata? Não, mas a máquina industrial é uma máquina cara de manter e tal, porque máquina de lavar roupa, quem tem sabe que é um troço que estraga muito. Né? Tu compra uma máquina boa, da mais durável que tem,
e ela, vez ou outra, tu tem que estar mandando consertar, porque ela tem muitas peças mecânicas ali, aquilo, né, as roupas pesam, trabalha com água e energia elétrica, então tem tudo para dar errado, né? E dá. Então, quando você vai fazer isso em escala industrial, é a mesma diferença, acho que é maior ainda do que uma maquininha de costura para uma máquina industrial. Acho que é muito maior ainda. São tambores com motor industrial, isso é bem diferente e é caro. Então, se tu tem um maquinário caro, tu manter isso é caro. Então, cada roupa que tu lava, ela tem um custo, tem energia elétrica, tem gente trabalhando salário para pagar, tem tudo isso. Então, a gente tem que analisar esses dados para avaliar se essa oportunidade de negócio ela vai ser viável lá na frente. Então se elabora o plano de negócio, se faz ajustes ao mercado, você vai fazer diversos ajustes a partir daquela viabilidade inicial que você está fazendo com a análise de dados, e aí com um plano de negócio pronto, que tem uma estrutura, que trabalha essa questão da análise de mercado, que você já vai estar construindo aos poucos, a necessidade de pessoas, né, quais são os profissionais que são necessários, a estrutura financeira disso, a estrutura produtiva, depois a estrutura financeira e assim vai. Então, com o plano de negócio pronto, vem a captação de recursos, né? Com sócios, investidores, bancos. Né? E você vai apresentar o plano de negócio aos investidores. Então, nós vamos fazer toda essa sequência dentro da disciplina. Então, agora no começo, nós vamos tratar dessa questão do perfil empreendedor e dessas características que nós vamos fomentar em cada um de vocês que está acompanhando aqui esse processo. Então, com essa tela aqui, nós fechamos toda a parte do processo de empreendimento, né? Do perfil que o empreendedor precisa ter, dos desafios que ele vai enfrentar e mostrando para vocês que esse aí é o trajeto que nós vamos percorrer ao longo da disciplina. Normalmente o pessoal gosta, é algo desafiador, tem uma certa dificuldade, mas ela é desafiadora, sabe? São várias ideias que surgem no começo e a gente vai afunilando essas ideias. Tá? Então, sobre isso a gente vai. Essa parte ela é mais de uma introdução ali ao assunto, e agora a gente vai para a parte, ainda para outros aspectos aí do empreendedorismo, cenas dos próximos capítulos que veremos nos próximos vídeos. Então, por hoje era isso. Um até logo para vocês.